Muito bem, aula 10, sejam novamente bem-vindos e bem-vindas. Retomando a nossa disciplina de Introdução à Administração, após a semana de Gestão de Políticas Públicas, espero que todos estejam bem, com saúde, e vamos para a parte 2 da nossa disciplina. Já completamos 50% da disciplina, resta 50%. Vocês recordam que eu enviei um e-mail para vocês na semana passada e fizemos um ajuste no cronograma. Então, este é o cronograma que nos resta cumprir nesta disciplina e, como eu afirmei, iniciamos hoje a parte 2 da disciplina. Então, hoje, 29 de outubro, vamos ministrar a aula 10. É uma aula cujo objetivo é encerrar o enfoque clássico. Todas as escolas que nós trabalhamos, desde a administração científica até a escola de relações humanas, passando pelo processo administrativo e a burocracia, mostrando a relação dessas escolas com as organizações públicas. Tanto que nesta aula nós temos dois textos. O texto de Morgan, capítulo 2, e o texto de Denhardt, capítulo 3. E depois vamos dar sequência nas próximas semanas à disciplina. Temos ainda 3 aulas que eu ministro para vocês, são as aulas 11, 12 e 13, quando encerramos o conteúdo previsto minimamente para a disciplina, que é os conceitos introdutórios de administração. Passar por todas as escolas clássicas e contemporâneas de administração e refletir, ao fim e ao cabo, sobre os modelos de gestão no Brasil contemporâneo. Depois, nós temos 2 aulas que nós convidamos a Isabela Menon, que é uma egressa nossa da graduação e do mestrado, com muita experiência no setor público, para já nos apresentar introdutoriamente 2 áreas funcionais da administração, a gestão de processos e a gestão de recursos humanos, que depois vocês vão ter disciplinas específicas. Gestão de recursos humanos no 4º semestre do curso e gestão de processos e tecnologia da informação no 5º semestre do curso. Isso é para ilustrar como que os conceitos desta disciplina se aplicam nas áreas funcionais, que vocês vão ter uma série de disciplinas de áreas funcionais. Depois, no dia 16, não temos uma aula síncrona, vai ser na aula 16 a entrega da avaliação final. A avaliação final eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, que é algo muito simples, e já vamos ter depois a reavaliação para aqueles que não conseguirem a média, que ainda vamos pensar qual é o modelo. Então é importante repassarmos o cronograma, como eu fiz agora, relativo à parte 2 da nossa disciplina. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, enfoque clássico e relações com o setor público. Antes, porém, voltando ao Recordar é Viver, da aula 8, que foi a última aula antes da semana de GPP, que nós trabalhamos a Escola de Relações Humanas. Então, só vamos aqui retomar alguns conceitos da Escola de Relações Humanas, que foi a última escola clássica trabalhada. Então, vocês recordam, como está ilustrado nesse slide, que nós já trabalhamos todas as escolas clássicas, né? E na última aula que tivemos, trabalhamos a Escola de Relações Humanas. Essa Escola de Relações Humanas é diferente das demais escolas, porque ela se desloca do formal para o informal. Ela não está trabalhando como administração científica, com os processos na linha de produção, com a burocracia referente ao modelo baseado na autoridade racional legal para pensar a estrutura organizacional, ou a gestão administrativa, que igualmente está pensando a gestão de toda a organização a partir das funções do processo administrativo de planejamento, organização, direção e controle. Ela vai trabalhar o informal, que quer dizer o relacional, comportamental,
entre as pessoas na organização. E vocês recordam que essa escola ela surge entre o final da década de 20 e início dos anos 30, que era um momento de transição de paradigmas, porque estávamos ali próximo, por exemplo, da crise de 1929, que a partir dos anos 30 vai ocasionar muitos impactos, como aumento da taxa de desemprego, incremento do papel do Estado, né? E, consequentemente, era um momento também de conflito entre capital e trabalho. E você precisa começar a pensar a organização para além da organização formal. Aí a importância dos estudos comportamentais na administração, que vão modelar a organização informal. E, neste caso, nós temos tanto a contribuição da psicologia organizacional, como a contribuição da sociologia do trabalho, e, secundariamente, da doutrina social da Igreja, a partir de princípios como a solidariedade. Todos esses princípios estão em torno da Escola de Relações Humanas, cuja ideia principal é que o ser humano não é plenamente previsível e controlável como se pensava pela administração científica e pela burocracia, né, a partir da ideia do homem econômico, que bastava alguns incentivos para você moldar o seu comportamento na organização. Lê do engano. Os estudos da Escola de Relações Humanas mostram que há um grau de incerteza no comportamento individual e coletivo, o que requer, portanto, a gestão de recursos humanos, e você pensar a relação interpessoal, o processo de liderança, a motivação, a comunicação interna na organização. E essa escola, então, ela vai criticar a simplicidade do modelo de homem econômico e trazer a ideia do modelo de homem social, por isso que surgem as primeiras teorias da motivação, apontando que há limites ao controle burocrático baseado em normas, regras e procedimentos, e que você precisa ir além, então, na modelagem organizacional, pensando, por exemplo, autonomia e confiança na relação entre administradores e trabalhadores. Uma forma de ilustrar isso é a partir deste quadro, denotando a diferença entre a abordagem da administração científica e a abordagem da Escola de Relações Humanas. E cada uma dessas abordagens, elas se traduzem em modelos de gestão distintos. Por exemplo, a administração científica trata a organização como uma máquina, como se fosse um conjunto de válvulas e engrenagens que é possível controlar. Isso vai ter um impacto em você pensar, por exemplo, uma acentuada divisão do trabalho na organização. A Escola de Relações Humanas já está olhando a organização como um agrupamento social, o que requer você não pensar a organização do trabalho apenas a partir do indivíduo, mas a partir de equipes de trabalho, portanto, com ênfase na relação entre as pessoas. Isso é só para mostrar, então, diferentes abordagens traduzem distintos modelos de gestão. Com esta revisão muito breve, agora nós podemos entrar no conteúdo da aula de hoje, cujo objetivo é retomar todas as escolas clássicas da administração e compreender a sua aplicação nas organizações públicas. Para isso, temos dois textos. Os textos indicados para a aula de hoje, para aqueles que leram, observaram que não são textos tão triviais como de capítulos anteriores. Aliás, na aula de Relações Humanas, o texto também já era um texto intermediário, né, porque nós mudamos o capítulo de manual. Na aula de Relações Humanas, vocês utilizaram um texto do manual do professor Fernando Prestes Mota, que não é um manual de introdução, mas é um manual intermediário. E nós podemos dizer que na aula de hoje nós também estamos utilizando textos de manuais intermediários. Por exemplo, quem lê o capítulo do Denhard, que é um capítulo longo,
neste livro, Teorias da Administração Pública, pôde perceber que, embora didático, o nível de abordagem não é introdutório como os capítulos do Maximiano. E, então, estamos usando esse capítulo do Denhard, que é o capítulo 3, né, que ele está trabalhando toda a escola clássica da administração pública entre o final do século XIX e meados do século XX, como ele intitula, de Wilson a Valdo, Wilson em alusão a Woodrow Wilson, autor de um texto fundante da administração pública intitulado O Estudo da Administração, e depois, quem tiver interesse pode ler, eu posso indicar, temos a versão em português. Imaginem vocês lerem um texto clássico que funda a administração pública, um artigo longo, mas é muito interessante entender como que no final do século XIX se postava o início da administração pública como ciência. E vocês também, para a aula de hoje, tinham o capítulo de Garrett Morgan, capítulo 2, neste livro, Imagens da Organização. Este é um livro muito interessante e ele é voltado até para pessoas que já trabalham na área de gestão, cujo objetivo é mostrar como que os estudos organizacionais podem ser pensados a partir de diversas metáforas, que são as metáforas que ilustram as organizações. E vocês fizeram a leitura do capítulo 2, que apresenta a primeira metáfora da organização como máquina, que remete às ideias, por exemplo, da administração científica e da burocracia. Então essa era a nossa literatura da aula de hoje, cujo objetivo, novamente, é mostrar a aplicação dessas 4 escolas clássicas da administração nas organizações públicas. Vamos recordar, essas 4 escolas clássicas da administração, elas se desenvolvem em 2 fases organizacionais que vocês já conhecem, que nós estamos ilustrando neste slide. Vocês se lembram que a administração como ciência surge na segunda metade do século XIX, numa fase conhecida como desenvolvimento industrial, que marca a segunda revolução industrial, cujo território são os Estados Unidos. Neste período, a gestão empresarial está buscando, por exemplo, um processo de produção ininterrupta, de economia de escala, de racionalidade no uso dos recursos, que dá origem à escola da administração científica. Na fase do gigantismo industrial, que é aquela fase em que vão surgindo as mega-organizações ou empresas verticalmente integradas, cujo conceito é simples, são empresas que operam em todos os elos de uma cadeia de produção, desde a prospecção da matéria-prima à entrega do produto final. Por isso o gigantismo industrial. Pense em indústria automobilística no início do século XX, era de fato uma empresa que ia da prospecção do minério de ferro, à produção do ferro, ao uso do ferro para a produção do automóvel, enfim. Então ela atuava em todos os elos da cadeia de produção, o que requer, por exemplo, uma capacidade de coordenação na estrutura organizacional. Aí a importância de escolas como o processo administrativo, a escola da burocracia para pensar a profissionalização das empresas, separando a propriedade da administração, porque as empresas tinham inicialmente uma base familiar, enfim. Então, são nesses períodos que surgem as escolas clássicas da administração. E a pergunta que fica para a aula de hoje, e essas escolas no setor público? Ou seja, para além da gestão empresarial, como pensar o desenvolvimento dessas escolas perante a gestão pública? Então, antes de responder esta questão, vamos aqui recordar com vocês essa ilustração da administração como ciência e as escolas clássicas. Bem, todos sabemos, então, que a administração é uma ciência que tem em torno de
150 anos, né, surge em meados do século XIX, dentro desse processo que eu descrevi para vocês no slide anterior. Essa ciência, ela então tem uma base inicialmente normativa, porque ela busca a mobilização do conhecimento para intervenção nas organizações, acreditando que existem princípios universais, independente da natureza da organização. Na medida em que vão surgindo as escolas, essas escolas vão compondo um conjunto de conhecimentos, que é a teoria administrativa, muitas vezes conhecida em língua portuguesa como TGA, Teoria Geral da Administração. Esta teoria geral da administração é dividida em dois enfoques. Enfoques é sinônimo de abordagem, que vocês já sabem muito bem. A abordagem clássica, que se desenvolve entre o final do século XIX e meados do século XX, e a abordagem contemporânea, que se desenvolve no pós-Segunda Guerra Mundial. E a diferença entre essas duas abordagens, eu já vou demonstrar para vocês. Dentro de cada um desses enfoques e abordagens, nós temos um conjunto de escolas. Por exemplo, a abordagem clássica, vocês sabem que tem pelo menos 4 escolas que nós estudamos. A administração científica, processo administrativo, burocracia e a escola de relações humanas. E cada escola aporta um modelo de gestão, ou seja, como que os princípios desta escola, eles são mobilizados em técnicas para serem aplicados nas organizações. Então, um modelo de gestão é um conjunto de princípios, né, mais um conjunto de técnicas. Então, existem modelos de gestão que advêm da administração científica, existem modelos de gestão que advêm do processo administrativo, existem modelos de gestão que advêm da burocracia e assim por diante. E aí, a partir disso, temos a questão: quais as características em comum, né, dessas 4 escolas clássicas da ciência da administração? Independente, em primeiro lugar, se nós estamos discutindo as organizações privadas ou as organizações públicas. Então, agora vamos responder essa questão para vocês. Observem essa ilustração. Pessoal, vocês já sabem quais são as fases organizacionais da gestão empresarial. Agora, parem e pensem as fases organizacionais da administração pública. Elas são par e passo, né? Então, por exemplo, no final do século XIX, nós estávamos no desenvolvimento industrial, cuja base é a segunda Revolução Industrial norte-americana. Neste mesmo período, nós estamos na administração pública numa fase conhecida como dicotomia político-administração. O que é essa dicotomia? É a busca de uma separação entre política e administração. Por que separar política da administração? Aí vocês recordam quando discutimos o modelo burocrático. O modelo burocrático era a busca de uma autoridade racional legal para suplantar a autoridade tradicional. Uma das autoridades tradicionais é o patrimonialismo, que não separava o interesse público do interesse privado, que advém dos estados absolutistas. Então, na medida em que você vai destituindo os estados absolutistas, ao longo do tempo, você vai tentar constituir uma administração pública impessoal, baseada num sistema formal, que separe a política da administração. Então, esta é a primeira fase da administração pública. Então, se vocês fizeram um texto, a leitura do texto do Denhard, vocês identificaram essa fase. Enfim, e depois você tem, a partir do pós-Primeira Guerra Mundial, gradativamente, até a Segunda Guerra Mundial, um processo de state building, de construção de um Estado. Mas que Estado? Chamado Estado administrativo, sobretudo no Ocidente. Pensem o Brasil.
O Brasil começa a constituir esse Estado administrativo após o final da República Velha. Então, nos anos 30, o papel do Estado começa a se ampliar com a intervenção do Estado na economia e na sociedade em áreas de políticas públicas, como educação, saúde e mesmo em infraestrutura a partir de empresas públicas. Então, dá para vocês pararem e pensar que as fases organizacionais, elas são paralelas. Então, se no desenvolvimento industrial eu requero a separação entre propriedade e administração nas empresas privadas, o mesmo caso na administração pública, diante do desenvolvimento do Estado, nós queremos a dicotomia entre política e administração. Posteriormente ao desenvolvimento industrial, nós temos o gigantismo industrial, que é o aumento do tamanho das organizações privadas, o que requeria, por exemplo, um processo de estrutura organizacional condizente à coordenação. O mesmo você pode pensar para a construção, né, de um Estado administrativo. Aumenta-se o papel do Estado, o que requer, por exemplo, um aprofundamento do modelo burocrático. Então, é só para vocês pensarem esse paralelo entre fases organizacionais no setor privado e no setor público. Mas vejam, independente se nós estamos pensando essas fases organizacionais no setor privado ou no setor público, as escolas elas têm uma mesma característica. Toda a descrição que eu fiz para vocês, ela remete às organizações a partir da dimensão intra-organizacional. O que é a dimensão intra-organizacional? Nós estamos olhando para a organização internamente, em detrimento da relação entre organização e ambiente. O que nós podemos observar nesta classificação que eu apresento para vocês das escolas clássicas da administração. Vejam que nós temos uma classificação possível em 4 quadrantes. Neste primeiro quadrante, você tem estudos sobre a organização formal. O que é a organização formal? É estudar a organização a partir das suas funcionalidades, da sua estrutura, das normas, regras e regulamentos formais. E, simultaneamente, o estudo da organização como um sistema fechado. O sistema fechado é o olhar interno para a organização, isto é, a dimensão intra-organizacional. Paremos e pensemos, o taylorismo, o fayolismo e a burocracia são 3 escolas que têm em comum, então, o estudo da organização formal voltada para o sistema fechado. O taylorismo está pensando a organização pela linha de produção. O fayolismo está pensando a organização pela estrutura organizacional. E a burocracia está pensando a organização pelo modelo burocrático a partir de um sistema formal. Então, 3 escolas estudando as organizações como uma organização formal dentro de um sistema fechado. E a escola de relações humanas? É a única escola em que nós deslocamos o estudo da organização formal para a organização informal. Neste caso, é quando vocês observam que as escolas de relações humanas estão buscando estudar as relações interpessoais, o comportamento. Isso é organização informal. É pensar a organização pela sua base sociocultural, as relações e os comportamentos. Agora, parem e pensem, qual é então a característica comum das 4 escolas clássicas da administração que nós estudamos na primeira parte da disciplina?
todas elas estudam as organizações por uma abordagem de sistema fechado. Nós ainda não estamos estudando as organizações por uma abordagem de sistema aberto. O que é o sistema aberto? É pensar a relação entre a organização e o ambiente externo. Isso nós vamos estudar nas escolas contemporâneas. Então, a característica das escolas contemporâneas é deslocar os estudos organizacionais de um sistema fechado para um sistema aberto. Por quê? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial vai ficar muito trivial essa observação. É importante para as empresas privadas pensarem a fase organizacional pós-Segunda Guerra com um processo de competição, porque a primeira metade do século XX era o capitalismo monopolista, o que se produzia, vendia. Eu me volto para a organização, eu não preciso pensar o ambiente externo. Pós-Segunda Guerra Mundial, multinacionalização. Multinacionalização, competição. Eu preciso considerar variáveis do ambiente externo para a gestão empresarial. Idem para o Estado. Pensem o estado de bem-estar social, que vocês estudaram na disciplina de Introdução às Políticas Públicas. Aquele estado na Europa Ocidental que transforma direitos sociais em políticas públicas universais. E agora tem que trabalhar amplamente com um planejamento governamental olhando para a sociedade. Então não é mais apenas você gerir organizações públicas como um sistema fechado, mas pensar ações públicas a partir das políticas públicas na sociedade como um sistema aberto. Mas essa discussão nós só faremos a partir da próxima aula, quando vamos estudar a primeira escola contemporânea. Por enquanto, o que nos cabe é compreender essas 4 escolas clássicas da administração no setor público. Eu vou descompartilhar a tela neste instante para dialogar um pouco com vocês e vermos se temos alguma dúvida, pergunta ou questão em relação a este preâmbulo da aula. Muito bem, pessoal. 27 pessoas em sala de aula, portanto, 25 alunos, é um número abaixo, mas enfim, estamos aqui. Dúvidas, perguntas, questões, fiquem à vontade a partir de agora. Podem usar o microfone ou mesmo podem usar o chat. Se o microfone não estiver funcionando, se você estiver acanhado para perguntar pelo microfone. Não temos dúvidas, perguntas e questões? Tem 2 hipóteses para isso. Ou a aula está muito didática, e assim espero, ou ninguém está prestando atenção. Neste momento, olho para todas as caixinhas com os nomes e ninguém com a câmera aberta. Enfim, muito bem, mas espero que a aula esteja sendo didática. Vamos então prosseguir com a nossa exposição. Obrigado, Sofia. A aula está muito didática. Então, voltamos. Muito bem. Tela recompartilhada. Vamos prosseguir com a nossa aula. Bem, agora entrando nos textos que estão previstos para essa aula. Inicialmente, o texto de Denhard, né? Capítulo 3 do livro Teorias da Administração Pública. O que o autor nos mostra neste capítulo?
Deixa eu aqui apenas fechar a porta para termos um menor ruído. Primeiro, a forma em que nasce a administração pública como uma ciência administrativa entre meados do século XIX e 1950. No caso dos países ibéricos, diferente do contexto relatado pelo autor nos Estados Unidos, é importante dizer que os Estados Unidos são o berço da administração, na acepção de gestão empresarial como management e na acepção de gestão pública como public management ou public administration. Mas nós também temos uma evolução, né, da administração pública como ciência administrativa em outros países. A diferença dos países anglo-saxônicos, por exemplo, é que nos países ibéricos ou de colonização ibérica, exemplo, França, Portugal, Espanha, Itália e América Latina, o precedente da administração pública é o precedente do direito administrativo. Então, nós podemos dizer que a administração pública advém das ciências jurídicas, né? Também na Europa, mas já numa discussão, por exemplo, para a Alemanha, você tem um precedente sociológico, que é os estudos da sociologia weberiana, baseado na autoridade racional legal. Já o contexto descrito pelo Denhard para os Estados Unidos é conhecido como era progressiva. Essa era progressiva, ou progressista, depende da forma que você queira traduzir, era a busca de um processo de evolução na administração pública baseada na separação entre política e administração. Daí a importância do texto de Woodrow Wilson, O Estudo da Administração, cujo link eu vou compartilhar com vocês no chat. É um texto interessante para pensar como que se tinha uma visão normativa no final do século XIX em torno do conceito de eficiência e como que a ideia de eficiência no setor público era se afastar de gramáticas políticas patrimonialistas, a chamada patronagem na ocupação de cargos públicos, que era a forma que os cargos públicos eram ocupados a partir das relações pessoais, como, por exemplo, nepotismo, né? Enfim, então esse é o contexto, né, que surge a ciência da administração aplicada ao setor público nos Estados Unidos. E essa ciência ela se desenvolve ao longo desses 75 anos, entre 1875 a 1950, com base em duas abordagens. Uma abordagem de pensar funções administrativas no âmbito das organizações públicas. Ou seja, é você pensar a organização pública pela dimensão intra-organizacional, a organização pública como um sistema fechado, e como organizá-la racionalmente a partir de funções administrativas, que são as áreas meio da administração. Portanto, como organizar uma área de orçamento, como organizar uma área de compras, como organizar uma área de recursos humanos. Algo que é visual para o caso brasileiro, quando vocês olham os anos 30 do século passado, o governo de Vargas no Estado Novo, com a criação do DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que talvez, em introdução às políticas públicas, vocês realizaram alguma leitura, considerado um órgão que demarca o início da implantação do modelo burocrático no governo federal, né? Então, e há uma relação, então, disso com as chamadas reformas administrativas. O que são reformas? Reformas são processos de macromudança que envolvem ajustamentos em leis, por exemplo,
requer uma base constitucional, e, no caso, essas reformas administrativas estão pensando a estrutura administrativa e a organização do serviço público baseadas no modelo burocrático. Por isso, vocês podem parar e pensar. A palavra reforma no setor público, que ela é muito utilizada, reforma política, reforma administrativa, reforma tributária, sempre remete a macromudanças. Macromudanças que requerem alterações nas leis. Por exemplo, toda reforma, juridicamente, geralmente envolve uma PEC para a Constituição, algo que depois vocês vão estudar em direito constitucional, por exemplo. Então, é apenas para ilustrarmos o que estava se discutindo como ciência da administração pública entre 1875 e 1950. E vejam, há uma relação entre essas discussões com princípios da escola do processo administrativo, ou faiolismo, e mesmo com a escola da burocracia. Isso é para vocês observarem como que as escolas clássicas estão presentes na evolução da administração pública como ciência. Então, trazendo as discussões do texto do Denhard por partes, eu não vou fazer uma discussão em detalhes, mas apenas rememorar algumas discussões que o Denhard faz no texto, intitulado Herança Política de Wilson a Waldo, ou seja, de Woodrow Wilson a Dwight Waldo. Dwight Waldo é um autor importante em administração pública nas décadas de 40 e 50 nos Estados Unidos. Então, por isso que pegam aí dois autores clássicos, um autor fundante, o Woodrow Wilson, que inclusive vai ser presidente dos Estados Unidos posteriormente, no início do século XX, e Dwight Waldo. E o Denhard vai então discutir todos esses primórdios da administração pública e como que nesses primórdios surge uma teoria política de organizações públicas, que é uma teoria de base normativa que busca mobilizar um conhecimento que sirva como guias de ação nas organizações públicas. Veja, é o mesmo que acontece com as escolas clássicas na gestão empresarial. São escolas normativas, a administração científica e o processo administrativo faiolista têm uma base normativa. Durante esse período, a ideia é que governar era um ato de administrar. Portanto, a busca de operações práticas, instrumentos administrativos para gerarem prescrição para as organizações públicas com base no valor da eficiência. Então, a eficiência é um valor fundamental tanto para a gestão empresarial, se vocês pararem para pensar a administração científica, como para a gestão pública, no momento em que ambas estão nascendo na ciência da administração. E havia até uma discussão também de como que no setor público, às vezes, você tem um trade-off entre eficiência e democracia. Porque a democracia tem o seu tempo. Como a democracia tem o seu tempo, às vezes há esse custo de oportunidade entre o tempo e a eficiência de uma operação. Então, toda a teoria de organizações públicas ela estava muito mais voltada para os valores de eficiência, do que necessariamente para uma teoria democrática das organizações públicas, algo que só começa a se desenvolver em meados do século XX, já a partir das discussões, por exemplo, de um autor como Robert Dahl. Se vocês ainda não discutiram, vocês vão discutir na disciplina de Teorias da Democracia no terceiro semestre do curso de GPP, portanto, no próximo ano. A ideia da dicotomia entre política e administração, a ideia de que a administração pública é sinônimo de gestão governamental com grande foco no poder executivo.
E autores importantes, então, durante esse período são Woodrow Wilson, com texto fundante, o estudo da administração, Luther Gulick, que eu já vou ilustrar para vocês com o acrônimo PODSCORB. Esse acrônimo é uma adaptação do processo administrativo faiolista para se pensar as organizações públicas. E o Willoughby, que é um autor também norte-americano, que vai propor a teoria de um órgão central, cujo objetivo é fazer toda a coordenação executiva no que se refere às funções administrativas de um governo. Aí parem e pensem, por que surge um órgão como o DASP na administração pública brasileira, nos anos 30? Está inspirado nesta teoria do Willoughby, de um órgão central. Um órgão central que às vezes até tem um ar, no caso brasileiro, de um superministério, né, que faz uma macrofunção de coordenação executiva de governo, né? Enfim, é só para vocês verem como que há uma relação muito forte entre as ideias que estão na teoria da administração pública da época com a mobilização dessas ideias em âmbito governamental. Outra discussão que o Denhard faz é a forma em que, de uma maneira geral, muitas vezes você tem uma abordagem que não diferencia as organizações públicas das organizações privadas, né? Era a ideia de que a escola clássica tinha uma aplicação universal, generalizante, de técnicas de gestão aplicadas a todas as organizações, né? E aí vocês podem parar e pensar, né? Então, isso é uma influência muito forte do Taylorismo, e o Taylorismo podendo ser pensado também não apenas para um processo produtivo industrial, mas para a organização de serviços. O foco em estrutura organizacional, que advém do processo administrativo faiolista, buscando uma centralização e integração, né? Enfim, então, são essas discussões que o Denhard faz neste capítulo e que, de uma maneira geral, ilustram como que os princípios e as técnicas das escolas clássicas também são mobilizados nas organizações públicas. Aqui está, como eu disse para vocês há pouco, né, uma ilustração do PODSCORB. PODSCORB é um acrônimo, que é um acrônimo, é a junção de letras que dá origem a um termo. Nesse caso, é a junção dessas letras dentro deste ciclo, vamos assim dizer, né? Embora ele não se feche, dentro de um conjunto de funções que funcionam como uma engrenagem nas organizações públicas. Então, o Luther Gulick propõe essa ideia, né, que o processo administrativo em administração pública ele tem um conjunto, né, maior de funções do que aquela ilustração do processo administrativo faiolista, né? Lembrando que as ideias de Fayol surgem 20 anos antes, na obra dele em 1916, né? E o Luther Gulick, 20 anos depois, propõe uma adaptação do processo administrativo faiolista para a administração pública. A ideia de que na administração pública você tem planejamento, organização, staffing no sentido de organização e gestão do quadro de pessoal, né? Direção, coordenação, né? Reporting, aí no sentido de gerar, né, informações para diagnósticos, monitoramento, e a ideia do budgeting, né? Do orçamento. Por isso que quando você tem uma discussão de planejamento numa ponta no setor público, ela fecha numa outra ponta com orçamento. Veja, planejamento no setor público, até como um sistema formal baseado no direito financeiro,
e até na base constitucional, é um sistema de planejamento e orçamento. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como que aqueles aspectos que a gente vinha apresentando nas escolas clássicas, e às vezes muitos de vocês deviam se perguntar, puxa, mas isso tem uma aplicação muito maior para a gestão empresarial. Lê do engano. Quem fez a leitura do texto do Dehnart percebeu como que esses princípios e técnicas das escolas clássicas se aplicam igualmente para as organizações públicas. Bom, vamos entrar aqui no segundo texto, do Morgan. Texto do Morgan, né? Garrett Morgan. Deixa eu pegar aqui o texto do Morgan. Esse livro aqui, né? Garrett Morgan, As Imagens da Organização. Esse é um best-seller, gente. Esse é um livro clássico, né? No sentido que é um livro conhecido mundialmente, traduzido para mais de 20 línguas, né? Morgan propõe usar dessas metáforas de imagens para você pensar as organizações. Então, as organizações, segundo Morgan, né, elas podem ser interpretadas a partir de 8 metáforas. São a metáfora da máquina, nós vamos demonstrar agora, que é o capítulo 2, que eu propus para a aula de hoje, que remete às ideias da burocracia, da administração científica. A metáfora do organismo, a organização como um organismo vivo, portanto, como um sujeito que tem trocas com o ambiente. Isso já dentro de uma ideia de teoria de sistemas. A organização como cérebro, portanto, sendo pensada como sistema de aprendizagem. A organização aí como cultura, né? Enfim, tem uma série de metáforas, até uma metáfora crítica no final, do ponto de vista da relação entre capital e trabalho, que é as organizações como instrumento de dominação. Aí já é uma interpretação marxista ou neomarxista das organizações, né? Muito forte, por exemplo, na sociologia do trabalho, para discutir as assimetrias, né, de poder entre capital e trabalho, portanto, a organização como instrumento de dominação. Quem tiver interesse, né, o livro está à disposição na nossa biblioteca para ser retirado aí no ano que vem, mas eu acho que aí na internet vocês encontram, se não toda a obra, mas excertos da obra, se tiverem interesse em mais de um capítulo, né? O capítulo da aula de hoje eu disponibilizei para vocês, é o capítulo 2, que é a primeira metáfora. Então vamos a essa metáfora da organização como máquina. Parem e pensem, né? Quando nos referimos ao setor público, um termo, um vocábulo muito utilizado é máquina pública. Por que nós usamos esse termo para nos referirmos ao setor público? Não é à toa, porque além de ser uma máquina grande, né, porque setor público, quando você pensa um governo ele é uma miríade, né, um pool de organizações ou de arranjos interorganizacionais. Parem, pensem, uma prefeitura como São Paulo, são múltiplas organizações que, pelo direito administrativo, se dividem em órgãos que estão na administração direta, secretarias, por exemplo, e entidades que estão na administração indireta, como empresas públicas, autarquias, né? É uma organização enorme, com aproximadamente 120 mil funcionários, né? Mesmo você pode pensar para um governo estadual, né, para um governo federal. Então, primeira ideia, né, da máquina pública é uma coisa de grandiosidade, né, uma grande máquina. Segunda ideia de setor público como máquina é que essa máquina, então, feita dessas diversas partes que buscam se interligar, cada uma desempenhando um papel, elas são fortemente baseadas num sistema formal.
de normas, regras, procedimentos de base burocrática, né? Porque você espera que essa organização ela funcione bem, de forma rotineira, né? De forma a não ter grandes variabilidades, então ter uma eficiência operacional, ter previsibilidade, né? Então, a ideia da metáfora da máquina, que a gente pode aplicar diretamente para pensar a máquina pública, portanto, o setor público, guarda esta relação, né, de um conjunto de partes que se interligam, como se fosse válvulas e engrenagens, e também a partir de um grande sistema formal de normas, regras e procedimentos que tentam dar uma capacidade de ação rotineira, né, igual até o que a gente chama em burocracia de isomorfismo, recordem desse termo, né, com previsibilidade das ações. Então, Morgan, né, vai dizer o seguinte neste capítulo: a organização como máquina é uma rede de partes. Cada parte ela cumpre com uma função, o que nós chamamos de departamentos funcionais, o que dá origem, no setor público, à ideia do setor público como uma estrutura funcional. Funcional é sinônimo de departamental, que no setor público guarda a relação com a ideia de setorial, ou seja, cada área ou cada departamento dá conta de um setor. Por isso que você olha para uma prefeitura e ela se divide por setores: Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente, da Cultura. Então, essa ideia de uma grande organização, né, dividida em partes. A estrutura funcional ou departamental, né? E o que você busca é que essa estrutura organizacional ela tenha precisão em termos de princípios administrativos. E aí aqui você pode pensar os princípios faiolistas, como criar uma organização com a adequada divisão de trabalho, como criar uma organização com unidade de comando a partir de uma relação hierárquica entre as diversas áreas, né? Como desenhar cargos específicos, enfim. Então, essa é a ideia da metáfora da máquina, né? E o Morgan vai afirmar: quando as metas são fixas, o ambiente é estável, né? E aí você tenta pensar a organização de um modo mecânico para representar, né, uma base de operação que busca ser eficiente, né? Mas existem também desvantagens de uma organização mecanicista que a gente já vai demonstrar, né? Por exemplo, aquelas disfunções burocráticas que nós descrevemos ao estudar a escola da burocracia, elas estão diretamente relacionadas com as desvantagens do modelo mecanicista, que eu já vou demonstrar para vocês, tá? Então, existem vantagens. O modelo mecanicista ele busca o quê? Garantir eficiência operacional para atividades rotineiras, dar previsibilidade de ação para as organizações. Em contrapartida, ele é um modelo muito inflexível e, às vezes, é um modelo muito hermético, é um modelo que não se adapta facilmente aos processos de mudança. Então, agora, para pensar esta abordagem mecanicista, a gente pode fazer a relação com a teoria da burocracia, como o próprio Morgan faz no capítulo. Ele vai dizer, olha, Weber notou que a forma burocrática rotiniza o processo de administração, exatamente como a máquina rotiniza a produção. Qual que é a ênfase do modelo burocrático? Precisão, a busca de clareza de normas e regras, de uma certa regularidade, de uma certa eficiência operacional, né? Mas, em contrapartida, né, esse
potencial, né, de rotinizar, de mecanizar as organizações, acaba corroendo também um pouco a ideia do espírito humano e da capacidade de ação espontânea das organizações. Então, você tira criatividade, você tira espontaneidade do processo. Enfim, o que acaba, né, por exemplo, colocando o potencial de minar formas mais democráticas, né, mais porosas de organização. Por exemplo, pensar a relação entre organizações públicas e sociedade. Tá? Isso é só para, novamente, nós pararmos e pensarmos sobre vantagens e desvantagens das organizações a partir da abordagem mecanicista. Então, vantagens da abordagem mecanicista. Né? Ela é importante quando tem uma tarefa clara a ser desempenhada, né, para tornar isso uma rotina. Quando o ambiente é estável e previsível. Né? Quando sempre você está produzindo o mesmo produto ou o mesmo serviço. Quando a eficiência operacional é um valor fundamental. Né? Enfim, ou mesmo quando partes dessa máquina precisam ser submissas, precisam estar alinhadas a um todo. Tá? Aí você pensa essa abordagem mecanicista, como Taylor pensou. Né? E, de uma forma geral, como essas características elas estão dentro da burocracia, quando a burocracia, como autoridade racional legal, se transforma em um modelo de gestão apropriada pela administração. Mas também temos limitações desta abordagem mecanicista. E todas essas limitações que estão descritas neste slide não são novas para vocês, porque de alguma maneira vocês conseguem associá-las com as disfunções burocráticas que nós trabalhamos algumas aulas atrás. A dificuldade da organização se adaptar à mudança, uma burocracia muitas vezes insensível, né, e desprovida de bom senso, a falta de flexibilização, né, então você tem aquelas organizações carregadas, institutos jurídicos duros, que dizem como as coisas devem ser feitas, e às vezes você não tem ali um espaço discricionário para uma ação mais criativa. Né? Aquela ideia, né? Assim são feitas as coisas e ninguém reflete por que elas são feitas assim, mesmo quando existe uma disfunção. Administradores de nível mais alto podem se tornar distantes dos problemas da linha de frente. Parem e pensem se isso não é uma realidade do setor público. Como que muitas vezes problemas da linha de frente, né, estão muito distantes dos administradores, né? Até porque as referências de pessoas que estão, às vezes, nos níveis mais altos da administração, não são essas que estão nos problemas da linha de frente. Paremos e pensemos, gente. Vamos supor que pensem em um secretário de educação. Pergunto para vocês. Então, é claro que a gente está fazendo isso no sentido de esgarçar o argumento ou radicalizar o argumento, para mostrar o que a gente está falando. Secretários municipais de educação. Quantos filhos de secretários municipais de educação nos grandes municípios no Brasil estudam em escola pública? Eu não estou fazendo aqui um debate moral, hein? Só estou dizendo qual é o padrão de referência de pessoas que estão no alto comando em relação a serviços básicos que são oferecidos na ponta. Saúde. Quantos que estão no alto comando se utilizam de serviços públicos de saúde? Enfim, é um pouco disso que a gente está colocando. É a relação disso com realidade. Né? Vocês sabem que aqui abrindo um pouco, né, parando a aula e abrindo um pouco esse jogo com vocês, eu pouco parava para pensar sobre isso até eu ter essa minha imersão de um ano no Reino Unido, no ano passado, como
visiting scholar, né, na London School of Economics, e vendo como que numa sociedade como a sociedade inglesa, o serviço é o mesmo, independente da classe, né? A não ser aquela classe quase próxima da monarquia inglesa, que aí tudo bem, é uma coisa distinta, mas é a elite da elite, né? A elite inglesa, que não é essa elite da elite, ela usa os serviços públicos como as classes menos abastadas, né? Vocês verem, o primeiro-ministro Boris Johnson foi internado com Covid, ele foi internado num hospital público, que eu conheço, inclusive, eu sempre passava a pé em frente daquele hospital público no meu caminho diário para a universidade, né? E até eu tive uma experiência ano passado no Reino Unido, de uma internação urgente, às pressas, por pedra na vesícula, e que eu fui hospitalizado no hospital público, né, no sistema deles, que é o NHS, que inclusive é quem inspirou o SUS no Brasil. E foi interessante do ponto de vista de observação participante daquele processo, né? Eu fiquei 10 dias numa enfermaria, em que na mesma enfermaria você tinha 7 pessoas internadas de diferentes classes sociais dividindo o mesmo espaço com o mesmo tipo de atendimento. Ou seja, aquela coisa do modelo burocrático baseada na impessoalidade no sujeito de direitos independente da classe social. Então eu estava ali, né, do lado, um imigrante equatoriano ilegal, mas com os mesmos direitos, 2 cidadãos de classe média alta inglesa, eu via isso com a visita das famílias e as conversas que eles tinham, né? E 2 moradores de rua ingleses, na mesma área, internados, né? E aí você para pensar a questão da referência, né? Em países com grande desigualdade, com assimetria na prestação de serviço, é muito distante essa coisa da alta administração do dia a dia do setor público, né, em termos de padrão de referência. Enfim, só estou trazendo isso num paralelo dentro da aula para a gente pensar um pouco isso aqui, né, que às vezes parece uma frase de efeito, né, mas para trazer isso para uma coisa mais concreta, né? Então essas são limitações das abordagens mecanicistas. E aí, para pararmos e fazermos uma reflexão final de tudo isso que eu disse para vocês, da evolução da administração pública no decorrer da primeira metade do século XX, para dentro do Brasil, vocês podem pensar o seguinte. Aqui temos um quadro que mostra mais ou menos a evolução da administração pública como ciência no Brasil. Esse quadro está num artigo que eu posso colocar aqui o link para vocês também, um artigo bem simples, tá? Vou colocar esses 2 links para vocês, do Woodrow Wilson e da Tânia Kynett, em que mostra um pouco como que a administração pública evolui como ciência no Brasil. E esse quadro ele é muito autoexplicativo, né? Vocês podem ver ali. Entre 1900 até 1930 é o Estado regulador liberal da República Velha, é a administração pública se organizando como ciência jurídica, é a constituição de um sistema formal. Então é o precedente jurídico da administração pública, que é uma característica ibérica. De 1930 a 79, são diferentes governos e alternando autoritarismo e democracia, né? Desde o Estado novo varguista, que é uma ditadura, passando pela redemocratização entre 46 e início de 64, e depois, novamente, a ditadura do período militar. Parem e pensem, qual é o contexto institucional? É um contexto de crescimento do papel do Estado, que é o chamado Estado desenvolvimentista, que tem o Estado como principal ator econômico, sobretudo para investir em infraestrutura, porque a infraestrutura era uma falha de mercado, aquilo que em economia é chamado de monopólio natural. Talvez vocês já fizeram essa discussão no nível introdutório
na disciplina de Introdução à Economia com a professora Flávia, né? Os monopólios naturais é uma falha de mercado. Fala o seguinte: ou o setor público investe ou não tem telecomunicações, energia. Isso deu origem ao Estado desenvolvimentista, que está distante do Estado de bem-estar social, porque o Estado desenvolvimentista se volta muito mais para a infraestrutura econômica do que necessariamente para o desenvolvimento social, né? Durante todo esse período no Brasil, é uma ideia de institucionalização da administração pública a partir desses princípios da ciência da administração. A estrutura organizacional, o modelo burocrático, a busca da eficiência, enfim, né? Nos anos 80, no bojo da redemocratização, da busca de reconexão entre Estado e sociedade, a gente começa a politizar a administração pública. E aí é o nascimento da administração pública como ciência política, e todo o debate das políticas públicas a partir das políticas sociais, enfim, só para a gente localizar política e administração. E nas últimas décadas, a gente tem um debate mais multidisciplinar, né, que é essa ideia de como que essas áreas de conhecimento elas têm diferentes racionalidades que vão se sobrepondo ali num debate mais multidisciplinar, que no nosso caso caracteriza o campo de públicas no Brasil, como apresentamos para vocês na primeira aula dessa disciplina, né? Essa forma de tentar compreender a administração pública a partir de arranjos multidisciplinares que justapõem a administração, a economia, o direito, a ciência política e assim por diante, tá? Então é só para vocês terem uma ideia que esses princípios que se desenvolvem com a escola clássica da administração, no caso da institucionalização da administração pública brasileira no século XX, eles foram fundamentais aqui, ó, nesse período entre 1930 a 1980, tá certo? Se vocês estudarem o Estado, a formação do Estado brasileiro nesse período, vocês vão enxergar muito esses princípios das escolas clássicas da administração. E esse estudo vocês vão fazer de forma mais aprofundada na disciplina chamada Estado, Burocracia e Políticas Públicas no 4º semestre do curso, tá bom? Provavelmente com a professora Cecília. Enfim, vamos então aqui encaminhar para o final da nossa aula, tá? Antes de falarmos da questão da próxima aula e de outras coisas, deixa eu descompartilhar a tela e já colocar os links no chat. Mas eu peço para todo mundo continuar na aula, que tem recados importantes aqui. Então, vamos lá. Muito bem. Deixa eu pegar, então, primeiro o texto do Woodrow Wilson que eu prometi para vocês, tá? O Woodrow Wilson, o estudo da administração. Tem uma tradução muito bem feita para o português. Na revista da ENAP. Vou colocar o link aqui. Então, vamos lá. Está aqui, ó. O Woodrow Wilson. Esse é o link, então, para o texto. Esse texto é o texto que funda a ciência da administração pública, tá? Muito bacana a leitura dele, para vocês entenderem o contexto quase 150 anos atrás, tá? Agora vamos para o segundo texto da Tânia Kainert, para quem tem interesse.
Tânia Kainert, os paradigmas da administração pública no Brasil. Texto bem bacana e bem curto, uma capacidade muito grande de síntese, para entender, então, essa evolução da administração pública no Brasil no século XX. Tá aí, ó. Acabei de colocar para vocês, tá bom? Legal. Agora, vamos voltar aqui ao compartilhamento da nossa tela, para eu fazer os apontamentos finais, em termos de questão da próxima aula e como também que vai estar sendo organizada aí a próxima aula. Tá? Então, vamos lá. Compartilhando. Tá aí. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, questão da próxima aula é esta aqui, que está no último slide da apresentação. Tá? Muito simples. Vocês entregam até 4/11, lembrando que essa vai ser a questão 5. Tá? Discorra como os princípios das escolas clássicas formais. Quais são as escolas clássicas formais? Cuidado, hein? É a administração científica, o processo administrativo e a burocracia, porque a escola de relações humanas é informal, né? Então, discorra como os princípios das escolas clássicas formais estão presentes nas organizações públicas contemporâneas, ou seja, na atualidade. Vocês podem utilizar exemplos de uma organização pública concreta, ou, se preferirem, realizar apontamentos sobre o setor público brasileiro em geral, tá bom? Então, esta é a questão para ser entregue na próxima quarta-feira, dia 4, seguindo aquele procedimento que a gente sempre faz. Entrega pelo e-mail da disciplina, nomeia o arquivo lá com o teu nome e turno, tá bom? Uma questão simples, em uma pagininha vocês respondem aplicando os conhecimentos da aula de hoje. Outra questão. Semana que vem, pessoal, a aula será assíncrona, o que significa eu vou fazer a gravação da aula anteriormente e vou disponibilizar para vocês. Tá? Por quê? Porque eu vou estar afastado na quarta e na quinta, que eu vou fazer uma pequena cirurgia, algo muito simples, que aliás tem a ver com essa internação que eu contei para vocês lá de Londres. Né? Agora eu vou tirar a vesícula, na época só houve o tratamento, mas eles não fazem a cirurgia lá durante o tratamento. Deixei para fazer aqui, cheguei, teve a pandemia, enfim, e agora ela foi marcada. Uma cirurgia simples eu faço na quarta, na quinta eu estou em casa, mas tenho que estar em repouso, tá? Então eu vou gravar essa aula na terça e já no e-mail que eu mando para vocês, eu mando o link da aula, tá bom? Então a próxima aula ao vivo nossa vai ser a aula 12, daqui 2 semanas. Então, na aula 12, ela também é importante, não só pelo conteúdo, mas é na aula 12 que eu vou explicar também o trabalhinho final, quais são os temas que vocês podem escolher para fazer aquele ensaio rápido que vocês vão juntar com as questões. Tudo bem? Então, isso é fundamental. Eu vou lembrar também os alunos por e-mail sobre esse procedimento. Tá? Na próxima semana, nós vamos usar a aula gravada. Muito bem. Compartilhando a tela. A Fabiana disse que ela não está vendo os links dos textos. Eu vou repetir aqui, Fabiana. Opa, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu tinha colocado aqui só para todos na sala de espera. Desculpa, viu, Fabiana? Muito bem lembrado aí por você. Eu tinha feito um compartilhamento errado aqui. Agora eu acho que vocês conseguem ver. Muito obrigado por avisar. Porque existe uma forma aqui de compartilhar para todos, mas só quem está na sala de espera. Enfim, agora está aí então. Né, os 2 textos do Woodrow Wilson e da Tânia Kainert, tá certo? Enfim,
Tá aí. Muito bom, pessoal. Então, aula praticamente finalizada. Fico aqui à disposição. Se vocês têm mais alguma dúvida ou questão, podem usar o chat ou podem abrir o microfone. E aqueles que já estão satisfeitos, fiquem à vontade para ir saindo da sala de aula virtual. Peço para o Wilson, neste momento, se já não finalizou,